de química orgânica. Então, vocês conseguem ver aí Tá bom, professor. a página da Fiocruz, certo? Sim. Esse cara que vai falar com a gente aqui hoje é o coordenador aí do Núcleo de Gestão em Biodiversidade e Saúde de Farmanguinhos, Glauco de Cruz, e também a doutora Regina Nassif, e os dois doutores aí, né? Falam sobre a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos do SUS. E vai ser legal porque a gente vai encontrar, eu não vou precisar colocar a entrevista toda, quero deixar só o início aí para que depois vocês vejam isso por vocês mesmos aí na plataforma, os links estão aí. Mas é para a gente começar a ter uma ideia de quem é que está envolvido nisso, nessas políticas. Muito da ciência é saber ler as entrelinhas, né? Então, por exemplo, quando você observa um fenômeno, aí, um extrato atuando contra uma bactéria, né, que nem a gente já comentou nas últimas aulas lá, você pode perceber uma ação sinérgica que existe entre os componentes de um extrato, que estão pouco concentrados, que sozinhos não têm atividade antimicrobiana, mas juntos possuem sinergia. Então isso é ver as entrelinhas, poxa, será que na planta não é assim? Ah, na planta é, porque você pega o extrato de 200 árvores, nenhuma tem atividade antibacteriana pronunciada, né? Nenhuma tem um composto com grande concentração, que é um grande antimicrobiano. Todas elas têm diversas classes, compostos diferentes, em baixa concentração, e mesmo assim você não vê uma bactéria dizimando aí o Parque Nacional do Itatiaia, todas as árvores dele. Então, eu quero mostrar para vocês o que está por trás dessa política. Primeiro, existe uma área muito interessante em que a agronomia se dedica a pesquisar, que é a agroecologia. A agroecologia é fenomenal, só que ela não tem condições de alimentar o mundo, não dá. E eu tenho uma tia que tem uma agrofloresta. Ela formou na Rural e dali trabalhou na Rio Doce, na Vale do Rio Doce, né? E depois, com o marido dela, ela foi ter uma agrofloresta lá no sul da Bahia. Então ela planta mogno, planta pimenta, planta cravo da Índia, planta diversos produtos aí nativos, né, daquele local, o cacau também. Tem criação de porco, galinha, faz a criação de plantação de milho para alimentar os porcos e as galinhas, entendeu? É um mecanismo excepcional. Mas nem tempo para vir para Resende ela tem, para vocês terem ideia. Então isso consome muito, é muito difícil conduzir uma agrofloresta. E nem todo mundo está disposto a fazer isso. O que a maioria das pessoas quer é sair da zona rural para vir para a cidade, para poder estudar, para poder trabalhar, para poder ter uma vida mais confortável, e depois que aposenta é que volta para lá. Só que depois que aposenta, ninguém vai querer ficar produzindo plantas medicinais. E dá para perceber no meio dessa questão que esses indivíduos que estavam naquele momento dando as cartas para essa política nacional, eles estavam meio que contaminados por esse pensamento, esse estilo de pensamento. E aí é o que eu quero mostrar para vocês, que a coisa não andou muito em relação a isso. Então vamos lá. O Brasil é o país que tem a maior diversidade vegetal do planeta, com cerca de 60 mil espécies catalogadas. São folhas, flores, raízes e caules que podem ser usados, entre outras coisas, para tratar problemas de saúde. Em 2006, o governo federal criou a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, estratégia que garante à população o acesso seguro e o uso racional dessas plantas.
e também promove o desenvolvimento da cadeia produtiva e da indústria brasileira. A Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos do SUS é o tema do Bate-Papo na Saúde de hoje. Fica comigo que o bate-papo vai começar. Eu vou conversar com Glauco de Cruz, coordenador do Núcleo de Gestão em Biodiversidade e Saúde da Fiocruz. Glauco, seja bem-vindo ao Bate-Papo na Saúde. Muito obrigado pelo convite. Glauco, por que em 2006 o governo federal decidiu lançar uma política nacional de plantas medicinais e fitoterápicos? Em 2006 o Brasil já tinha feito a sua política de medicamentos. Sempre os fitoterápicos sempre tiveram presentes na história dos medicamentos no Brasil e havia um movimento da década de 90 muito forte, trazendo de novo a questão da biodiversidade e trazendo o que era chamado na época de práticas alternativas, depois de práticas complementares. E então nessa época saiu a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos e saiu também que foi um decreto presidencial. E saiu também uma política de práticas integrativas e complementares, que é uma portaria do Ministério da Saúde. Essa representando o direito às terapias complementares, e já era uma luta da população brasileira há um tempo e tal. Mas elas saíram na mesma época. E a política foi um marco histórico, porque traz a necessidade de organizar a pesquisa e desenvolvimento, ela traz a necessidade de se ter um olhar para a biodiversidade brasileira, e de ter um respeito ao conhecimento tradicional também. E ela também tem uma outra coisa, ela é uma política que pretendia ou pretende ser transversal. Ela reuniu 11 ministérios. Essa é uma discussão interessante porque a gente acredita que na gestão de um programa com a dimensão do Brasil, em tratando com a biodiversidade que a gente tem, nós temos 6 biomas principais representativos, sem falar dos subbiomas, etc. A gente acharia que a implantação de um programa, se você está baseado no conhecimento para desenvolver tecnologia e ter a inovação, ele poderia ser organizado de baixo para cima através de um grande sistema nacional de redes. Glauco, o Brasil é... Agora que ele mudou de pergunta, vamos parar para pensar qual que foi a pergunta inicial. Por que o Brasil lançou um programa nacional de plantas medicinais e fitoterápicos? O cara rodeou e não respondeu. Tipo assim, ele poderia propor o seguinte, né? Responder o seguinte: não, nós lançamos esse programa para fazer com que os fitoterápicos sejam incluídos na saúde dos brasileiros. Não. Foi rodeando, foi lá, falou de outras políticas que foram lançadas na época. Então, eu até conversei com alguns alunos que viram isso na aula passada, né? O Robson deles, que também já fez contratação quando ele trabalhou em farmácia. E para pensar da seguinte forma: esse cara falou e não respondeu o que o cara perguntou. Se é uma entrevista de emprego, tá eliminado, né, cara? Então, eu não sei, eu acho que esse pessoal quis fazer isso meio que porque tinha uma pressão política, mas sem olhar o viés econômico da coisa. E dá para entender que parece que na cabeça dele, fitoterápico é aquela foto da esquerda que eu mostro em toda a apresentação para vocês. Tudo bem, dá para plantar o alecrim em casa e usar? Dá. Mas não dá para garantir. Então você usa isso como realmente uma prática integrativa, complementar, né? Uma prática complementar à sua saúde.
Só que fitoterápico, propriamente dito, não é complementar, é saúde. Ele é testado exatamente igual ao alopático com seus princípios ativos. Tudo bem que existem mais mistérios entre o céu e a terra do que suspeita nossa vã filosofia. Então existe a utilização de plantas medicinais para florais, para homeopáticos. Só que florais e homeopáticos não podem ser comparáveis aos alopáticos e aos fitoterápicos, porque o estilo de tratamento do homeopático e do floral é que o semelhante cura semelhante. Já o alopático e o fitoterápico atua a nível de interação entre princípio ativo e receptor fisiológico. Então não é a mesma coisa. Então eles não são comparáveis. Mas, se você for traçar uma política nacional de fitoterápicos e não de homeopáticos ou de florais ou de produtos tradicionais fitoterápicos, se a sua política nacional for de fitoterápicos, tem que ter garantia da qualidade. E tem. E a gente vai ver um exemplo de que tem realmente, ou pelo menos deve ter. Nessa entrevista, no finalzinho dela, quando a outra doutora pesquisadora fala dos bons resultados, a gente tem um ótimo exemplo que ocorreu com uma aluna do curso que foi feito pela Fiocruz, que trouxe isso para a Volta Redonda. Eu até gostaria de vocês que pesquisassem, verificassem se na Secretaria de Saúde de Volta Redonda esse programa continua até hoje e incorporou novas plantas, porque é isso que se espera dele. Foi produzido um artigo, né, com a experiência de implantação dessa Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos em Volta Redonda, e isso é para ter aumentado desde então. Então, quem conhecer aí alguém que trabalha na Prefeitura de Volta Redonda, ou trabalha nas UBSs, ou algum paciente, ou mora mesmo em Volta Redonda, se poderia verificar isso aí para a gente ver a quantas anda esse processo, porque se ele tiver acabado, é muito triste, porque a gente, nas entrelinhas, percebe-se que houve um certo investimento, né? Vou mostrar para vocês depois o artigo. Vamos continuar aqui na entrevista. O país que possui a maior biodiversidade do mundo, do planeta, né? Como é que você avalia o potencial de produção de fitoterápicos aqui no Brasil? A produção vem dessa. A gente não tinha um modelo. O raciocínio aí parte da indústria farmacêutica brasileira. Existe uma contradição. Nós somos o 6º mercado farmacêutico, 8º, depende do ano, a gente vai um pouco para lá e para cá, que representa muito dinheiro. E, no entanto, a gente é totalmente dependente tecnologicamente e até de matéria, até dos insumos, mais de 90%. Então, se esse esquema precisava ser revisto, do ponto de vista de algumas medidas que promovessem mais a independência do setor e trouxessem, de fato, inovações, as pessoas estavam pensando já em termos de química e de síntese e de análise combinatória para formar moléculas, e não estavam prestando muita atenção na própria biodiversidade. Quer dizer, a maioria dos oligopólios farmacêuticos, eles são baseados nessa premissa do P&D, da síntese, hoje em dia, da engenharia genética, etc. Então, e por outro lado, eles não têm, são de países onde a biodiversidade não se compara à biodiversidade brasileira. Na verdade, medicamentos fitoterápicos é parte de um caminho de inovação em medicamentos. E o medicamento fitoterápico é um extrato, mas se você organiza um parque tecnológico de desenvolvimento para fazer esse tipo de medicamento, que é aprovado hoje no mundo, você também está se organizando para produzir o fármaco, para identificar e produzir novos fármacos com um valor enorme para o mercado internacional.
E Glauco, como é que Farmanguinhos está inserido dentro da política nacional de plantas medicinais e fitoterápicos? Bom, o Farmanguinhos é um instituto de tecnologia em fármacos. É, a ideia do desenvolvimento de novo, parece que ele deu uma viajada. Já existia em Farmanguinhos. Resposta, né? Houve uma Mas, época enfim, que que Farmanguinhos participou de um programa para desenvolver 16 fitoterápicos. Teve todo um aprendizado. Eu acho que dentro da Fiocruz, nos projetos do PDTIS e de desenvolvimento tecnológico, eu me arrisco a dizer que 40% são com plantas medicinais, mas que Farmanguinhos deu o berço para a gente discutir um novo tipo, uma nova visão de P&D que passa pelo entendimento da biodiversidade. A gente fala muito da biodiversidade e a gente não conhece 5% da biodiversidade brasileira. E esse foi um dos trabalhos que o nosso núcleo fez. A gente, em 2009, a gente organizou um sistema nacional de redes, chamado Redes Fito, com a intenção de trabalhar, de ser uma rede diferente de uma rede acadêmica ou de uma rede industrial, mas ser uma rede do conhecimento voltado para a inovação. Então, essa rede do conhecimento reuniria os atores que são a indústria, que são o setor agrícola, o agricultor, são as instituições de desenvolvimento científico, tecnológico, e diversas outras instituições de ensino e que giram em torno do que a gente então poderia chamar de um arranjo produtivo local. Quer dizer, se você identifica esses atores num determinado território, num determinado local, você está diante da possibilidade de um arranjo. E a gente, desde 2009, acreditava que a gestão do Programa Nacional deveria ser feita através de uma rede baseada em arranjos locais. Porque você pega o conhecimento onde ele existe, não só de quem está ali lidando dia a dia, dia a dia com a interação com a própria biodiversidade, até nos métodos de manejo agrícola, tendo um enfoque agroecológico, que hoje em dia está sendo conhecido de todo mundo como uma alternativa para a produção agrícola num mundo que requer um desenvolvimento sustentado. E acaba se tornando um papel social até. Porque ele, além... De novo, dentro daquilo que a gente tinha falado, lá na Eco 92, vejam como é que a coisa perdurou. A produção de fitoterápicos ainda está atrelada na mente dessas pessoas com papel social. Então ele trata a produção de fitoterápicos da mesma forma que ele trata a fome, a falta de saneamento básico, desemprego, pobreza. Então vejam que é aquele mesmo raciocínio da Eco 92, de novo, guiando uma política nacional. E tirando isso, é muito interessante que trate, né, cada comunidade de forma setorial, como ele mesmo disse, para a produção dos seus insumos, né, levando em consideração até as necessidades agrícolas daquela planta naquele local. Isso aí tem que tirar o chapéu mesmo, foi uma excelente ideia. O ruim é que quem é que está na zona rural de Resende passível de produzir, por exemplo, guaco? Muito provavelmente, por exemplo, a fumaça, né? Eu tive lá esses dias. Só tem aposentado lá, pô. Eles estão querendo criar porco, galinha e só plantar feijão, mandioca, essas coisas para subsistência própria, para curtir a aposentadoria. Você, hoje em dia, na nossa região, ter uma zona rural produtiva é sonhar, porque não vai acontecer. Então isso aí, por que a produção de soja não é agroecológica?
Porque não tem ninguém capaz de plantar aquilo lá tudo na mão, ou com pequenas condições de plantio, né? Tem que ter a máquina, tem que ter o avião para pulverizar o defensivo agrícola em cima, senão não vai, né? A mesma coisa é planta. Tá. Isso você está pensando em relação à indústria. Se a prefeitura de Volta Redonda fez, lógico que foi numa escala menor. E é o que a gente precisa descobrir. Se o trem está funcionando até hoje, ou se infelizmente parou. Porque fazer em escala menor, em escala agroecológica menor, é maravilhoso. Só que a chance de dar errado é muito grande, né? Se fica na mão de um fazendeiro, um produtor agrícola fazer aquilo, e quando esse produtor agrícola vai passar férias, sei lá, em algum lugar, ou se ele resolver mudar de negócio, parar de fazer, se a mulher dele não quiser morar mais lá e ele tiver que ir para a cidade, acabou? Então é muito sensível, a agroecologia é muito sensível. E já começar assim, com algo muito sensível, prejudica o setor, o fornecimento de matéria-prima. De ser produtivo, ele regenera o ecossistema destruído. Então eu vejo que é um caminho que o mundo vai ter que passar mais dia, menos dia. E acho que a partir daí é que o núcleo vem se dedicando, tendo como foco a inovação de medicamentos da biodiversidade, que é um pouco diferente de apenas fazer um fitoterápico e ter um extrato padronizado, porque então a partir dali você pode fazer isso no México, enfim, você pode corrigir o extrato e coisas do gênero. Mas a gente está falando de pegar na fonte o que é que a fonte tem para dar. E isso não é só uma coisa, assim, a gente considera também essa relação uma relação social e econômica, tá? Não é só tecnológica, científica, ou diz, então isso daqui funciona muito bem para aquilo, então vamos dizimar essa. Pelo contrário, acho que a gente precisa aprender a cultivar, manter os sistemas agroflorestais em pé, funcionando, integrados com sistemas produtivos agrícolas de caráter agroecológicos. E aí você tem uma base enorme para pesquisa e enorme para produção. Tá certo, Glauco. Muito obrigado. Ou seja, meus amigos, se depender do sistema agroflorestal para ter fitoterápico no Brasil, esquece. Aí a entrevista continua com essa pesquisadora aqui. Dificuldades dos outros cursos. E ela vai explicando um pouco melhor o curso. E ela fala o momento de Volta Redonda. Nós temos tido um excelente retorno com relação às experiências que os nossos alunos estão vivendo quando eles voltam ao campo. Eles saem de lá com uma série de dificuldades e aqui com as trocas, não só com os professores, mas também com os outros colegas, eles se articulam numa rede e um passa a ajudar o outro. Acabam se tornando multiplicadores, Acabam né? se tornando multiplicadores. Então, a experiência para o estado do Rio de Janeiro, temos aqui, inclusive, essa primeira edição do curso, pela vontade do diretor da unidade, ele disse, vamos fazer um projeto piloto para o estado do Rio de Janeiro. Vai começar então no Rio de Janeiro. Começa, né? um piloto para o estado do Rio de Janeiro com 30 alunos. Então, nós vamos ver como as coisas acontecem. Que ajustes serão necessários, então, para depois nós termos o curso em âmbito nacional. Então, a partir desse piloto, a ideia é expandir para o Brasil e internacionalmente, né, aqui na América. Existe uma intenção de trocar experiências também com outros? Não, ela atravessa o mundo todo. Paris, que vive a possibilidade dessa troca dos alunos da França e os alunos do didático. Bom, gente, eu não sei em qual momento que ela falou da Fabiola. Produtivos locais. Mas esse é o artigo da Fabiola. E agora eu vou mudar o estilo de compartilhamento aqui para poder mostrar para vocês. Tem que parar.
conseguem ver o artigo aí, né? Eita. Sim. Esse artigo foi publicado nessa revista, obrigado, Vitale, Revista de Ciência da Saúde, volume 30, número 1, 2018. Ou seja, cerveja, não está muito longe desse ano, né? 2018 está pertinho. Desenvolvimento de arranjo produtivo local de plantas medicinais e fitoterápicos em Volta Redonda, Rio de Janeiro. Essa profissional, que eu não sei até se ela é da secretaria, se ela é secretária, se ela é vereadora, não sei, mas ela fez o curso lá em Farmanguinhos, com aqueles professores ali que estavam naquela entrevista, tá? E trouxe para Volta Redonda, na Secretaria Municipal de Saúde, ela desenvolveu ações para implementar essa política nacional de práticas integrativas e complementares e a política nacional de plantas medicinais e fitoterápicos. Então publicou uma lei municipal em 2011, olha quanto tempo depois, hein? Quer dizer, quanto tempo antes, que fortalece a política municipal de práticas integrativas e tal. Para ampliação do trabalho na área de fitoterápicos, fez-se a estruturação da cadeia produtiva e sua integração na busca do desenvolvimento local. Isso é muito bonito, fazer esse tipo de interação, porque realmente é a partir desse interesse que a coisa pode surgir, né? Caracterizando o arranjo produtivo local, APL. Deve ser algo que foi estabelecido lá no curso, né? Com essa sigla e tal. É interessante você ver se o arranjo produtivo, se quem está morando naquele município tem condição de produzir as espécies. Então, eu acho que nesse sentido que foi criado esse termo aí, arranjo produtivo local. O trabalho foi desenvolvido de maneira intersetorial e transversal, envolvendo a Secretaria Municipal de Saúde de Volta Redonda e as instituições colaboradoras, de acordo com os respectivos eixos A, B, C, D e E. Então, ainda dividiu em eixos, né, talvez as etapas, por exemplo, produção de mudas. O eixo A abordou o cultivo de espécies medicinais. O B consiste na produção de fitoterápicos por manipulação em farmácia viva, que é o nome que se dá à estrutura física que vai manipular o material vegetal, farmácia viva. Dentro do programa tem até a planta disso lá. A gente vai ver mais para frente. C compreende a dispensação dos fitoterápicos. D abrange a capacitação de profissionais envolvidos e E engloba a manutenção das parcerias existentes por intermédio da articulação e da interação e da cooperação, promovendo esforços para... Escreve muita coisa, né? Desenvolvimento, integralidade do cuidado, fortalecimento, agricultura familiar, geração de emprego e renda, inclusão social. Caramba! Muitos aspectos em que podem entrar os fitoterápicos, e de fato é verdade. E aí foi feito. E quais plantas foram utilizadas, né? 2 plantas fizeram uma entrevista e verificaram que Micânia glomerata e Cymbopogon citratus seriam interessantes para iniciar. Então, nesse trabalho aqui, que foi escrito, foi publicado, eles estavam só descrevendo como é que foi o início da coisa. E tinham planos de melhorar, né? A Micânia glomerata é o guaco, é um cipó, vamos dizer assim. E ele tem atividade antitussígena. E então, se você tiver com alguma rinite, né, alergia, e tiver tossindo, você pode tomar um xarope de Micânia glomerata. E Cymbopogon citratus é o capim-limão, até onde eu sei, é um calmante. Dentro da fitoterapia, esses 2. Agora, se você for extrapolar isso aqui, talvez, para a homeopatia, são usos completamente diferentes, que é uma área que, apesar de eu ter feito 140 horas de estágio em homeopatia, eu não domino. Agora que eu estou revendo as coisas de novo, por ter voltado a trabalhar na manipulação. Florais, até onde eu sei, não tem florais com essas 2 espécies, mas isso também não impede que um dia haja. E aí as atuações são completamente diferentes. Mas a nível de fitoterápico, por enquanto,
as indicações são essas. Então, Quando eu era criança era muito comum achar guaco. Hoje realmente ela não é fácil achar. Minha mãe sempre fez para mim chazinho de guaco para tosse, para expectorar. aí que maravilha. E é por isso que quando fizeram a entrevista para verificar quais plantas seriam exploradas, eu achei até estranho colocarem essa porcentagem aqui. Podia ter colocado 1/3 e 2/3, né? Mas eles disseram aqui que 66,66% ficou com guaco e 33,33% com capim-limão. Por isso que eles, de acordo com o estudo de Sombra 2010, que eu nem cheguei a acessar, mas com certeza foi uma entrevista para saber quais plantas eram utilizadas, a escolha inicial dessas duas espécies vegetais é satisfatória do ponto de vista do uso tradicional, uma vez que os seus usos foram identificados nessas porcentagens nos 37 estudos etnobotânicos da região disponíveis na literatura atualmente. Então, dos estudos disponíveis sobre utilização de fitoterápicos na região, 1/3 continha guaco, capim-limão, e 2/3 continham guaco nas entrevistas, né, de utilização. Então é por isso que eles escolheram essas duas plantas. Aí no ano de 2016, selecionaram 2 agricultores interessados, porque é agroecologia. Eu, se fosse prefeito, eu colocaria um horto de plantas medicinais, como por exemplo aqui em Resende não tem o Horto do Paraíso. É um horto, mas não tem horta. Então, se Volta Redonda tivesse um espaço assim, tá, eu faria um horto e colocaria a equipe de jardinagem da prefeitura para cuidar desse horto, né? Toda a prefeitura tem esses profissionais que cuidam da manutenção patrimonial. E aí as plantas seriam produzidas ali. Pode ficar num bairro mais afastado, não tem problema, as pessoas iam lá buscar, né? Dali sairia para as unidades básicas. Mas não, eles escolheram 2 agricultores interessados em participar do projeto. Durante a reunião com 24 agricultores associados pelo SPG, que eu não sei o que é mais, com certificação de orgânico emitido pela ABIO. Então, eram agricultores já capacitados para isso. Os critérios adotados para a seleção dos agricultores, eles de apresentar propriedade certificada como orgânica. Então, a propriedade do agricultor tinha que ser certificada como orgânica. Tinha que ter o talão do produtor ou nota fiscal, aceitar as recomendações da equipe do APL, comprometer-se a conservar e fazer a manutenção dos equipamentos e insumos, até porque não ia guardar as coisas lá, se o cara quebrasse tudo não tinha como, né? Finalmente, vender a quantidade de drogas vegetais acordadas entre as partes. Então tinha que fazer isso, o agricultor escolhido. E quanto à área a ser cultivada, ficou definido o total de 100 a 200 metros quadrados para cada agricultor. A área definida a ser cultivada foi determinada pelos próprios agricultores, levando em consideração a área que cada um possui. E aí, utilizada uma colaboração lá com o Instituto Federal de Pinheiral, para determinar o potencial produtivo, né, da área, e levando em consideração as plantas, né, o capim-limão e o guaco. Fizeram análise econômica, né. De guaco, a estimativa era retirar 1.650 quilos de droga vegetal em 1 hectare, e o capim-limão, 365 quilos de droga vegetal em 1 hectare. Aí é claro que vai delimitar, né, 200 metros quadrados ou 100 metros quadrados e fazer as devidas proporções, né. Quem produziu as mudas foi o viveiro lá do Instituto Federal de Pinheiral. Aí foi utilizada uma estratégia de cultura de tecidos, que é o que eu usei no meu doutorado para obter as mudas. Isso eu achei interessantíssimo. Dá até vontade de ir lá nesse Instituto Federal de Pinheiral para ver se tem vaga para professor lá nessa área. Mas, enfim, para a produção dos fitoterápicos foi realizada a implantação da farmácia viva, então construíram isso. Eles construíram ou adequaram algum outro prédio. Porque
nessa farmácia viva, como eu disse, tem a planta do local lá na Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Então tem sala para atividades administrativas, tem que ser de 7 metros quadrados. Sala de recebimento, 60 metros quadrados. Sala de processamento, 43. Armazenamento, 37. Controle de qualidade, 30. Tá? Então tudo isso está planejado na Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Dessa forma, a área do Laboratório de Manipulação de Fitoterápicos foi 100% estruturada conforme a legislação vigente. Maravilha! E realmente fica bom. A adequação final do espaço encontra-se em fase de conclusão e acabamento, aguardando a autorização de funcionamento da vigilância sanitária local. Aí é que a parte do público não fiscaliza público, né? Então, eu tenho certeza que fizeram tudo certinho, porque a vigilância sanitária de Volta Redonda é pesada. Mas em outros locais isso não acontece, né? Em seguida, as análises de controle de qualidade de matérias-primas dos fitoterápicos foram... Aqui eles esqueceram de mudar, né? É onde você percebe os errinhos do artigo. O pessoal escreveu isso aí talvez com um pouco de pressa, não deu para corrigir. Isso aqui é o típico caso em que se pega o projeto e transforma em artigo. Esse serão aqui no meio do caminho, tá vendo? Em seguida, as análises de controle de qualidade das matérias-primas e dos fitoterápicos serão realizadas justamente com as instituições colaboradoras. Foram, né? Se o artigo já está publicado, esse verbo tinha que mudar de tempo. Mas isso era o projeto do pessoal. Quando essa pessoa foi defender isso aí como um TCC ou algo assim. Tem que fazer o projeto primeiro, aí fica o verbo no futuro. Mas, vida que segue. As apresentações na forma de sachê, 3 gramas de droga vegetal da espécie guaco e capim-limão, foram preparadas de acordo com o Formulário Nacional de Fitoterápicos. É o Formulário Nacional que eu já mostrei para vocês, né? Estima-se a produção de 2.000 sachês de cada espécie citada fabricados por ano. Tinha que colocar assim, a produção estimada é de 2.000 sachês de cada espécie citada por ano. Aí vai fazer a dispensação nas Unidades Básicas de Saúde da Família. Acho que seja isso, o BSF. E integrado com o ORUS, que é o Sistema de Administração Interno do SUS. Tá? Muito interessante mesmo produzir 2.000 sachês por ano e entregar isso para a população. E é por isso que eu queria saber se está funcionando até hoje. A gente tem que, sei lá, num próximo congresso, assim que puder, entrevistar a secretária de saúde, ou se ela for membro da Secretaria de Saúde, né, essa doutora Fabiola aí, vamos colocar assim. Fez a capacitação de recursos humanos e tudo mais. As atividades de capacitação na área de agroecologia na região foram realizadas pelo IFRJ de Pinheiral. Então, sempre na agroecologia. Como é que os colaboradores são mantidos? Foram realizadas oficinas de discussão para abordar os principais desafios e apontar melhorias. Poxa, oficina, gente, para apontar melhoria? Quem está lá à frente do projeto sabe o que precisa, né? Em 2010, com o objetivo de sensibilizar e incluir os profissionais da rede pública de saúde, da discussão das estratégias para a implantação dessas práticas, realizaram um congresso, né, em Volta Redonda, acredito eu. E como melhorar a saúde com plantas medicinais. Então isso aqui foi meio que uma capacitação da população para entender como usar essas espécies e por que elas valem a pena. Esse fórum promoveu o interesse em capacitar os profissionais da rede, a percepção de lideranças locais sobre a importância dessa política e ampliou o debate para o legislativo municipal. Então, na verdade, aqui ela poderia escrever assim, ó, isso fez com que os funcionários da saúde aderissem ao plano de utilizar fitoterápicos para o tratamento da população e sensibilizou vereadores a apoiarem o projeto, darem suporte ao projeto, né? Ampliou o debate para o legislativo municipal. Enfim, escreveu difícil, mas dá para entender. E aí realizou aí, em 31 de agosto de 2016 o primeiro fórum e tal. E foi isso, conseguiu colocar um serviço de dispensação de fitoterápicos
inicialmente 2, e a gente tem que saber se está funcionando, porque isso aqui é um sucesso na área, se estiver funcionando. Aí eu trouxe para vocês outra entrevista daquele mesmo professor, para a gente ver nas entrelinhas, né? E deixa eu só... Nossa, como é que eu vou voltar a compartilhar aquilo, hein? Parar a apresentação, beleza. Vamos ver. Temos tempo ainda, né? Ou não? Já está acabando o nosso tempo? Vamos ver só o comecinho disso aqui. Ervas, chás, pomadas, xaropes, tudo isso feito a partir de plantas da biodiversidade brasileira. Quem nunca usou? As políticas públicas para fitoterápicos são o assunto do Sala de Convidados de hoje. E de propriedade intelectual da Abfina, Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e Especialidades. E Glauco de Cruze, Vilas Boas, coordenador do Núcleo de Gestão de Biodiversidade e Saúde. Só o comecinho, pessoal, a gente já acaba a aula. Muito obrigada pela presença. Olha a pergunta da repórter. Estúdio com a gente. Primeiramente, queria trazer a questão da política de 2006, que foi lançada, e onde a gente avançou desde então. Onde a gente avançou desde então? Como é que está isso hoje? Um olha para o outro, dá aquele sorrisinho. Bom, na minha opinião, essa política... Vamos ver se ele responde a pergunta. Antes não existia uma política... A política é histórica, não existia ainda. E fitoterápicos. Ele não responde onde avançou. Então, essa que é a nossa dificuldade aqui na aula. Nós teremos que descobrir onde isso avançou. É difícil, mas eu acho que a gente consegue, tá? E é o que eu pretendo tratar mais especificamente na próxima aula, é justamente destrinchar essa política com vocês. Bom, vocês já têm lá na plataforma a RDC 13123. Oi, pode falar. Não, essa lei não consegue ver na Secretaria de Volta Redonda se está acontecendo ou não? Pois é. Eu nem passou pela minha cabeça. Será que você consegue ligar para lá, saber o telefone, descobrir o telefone? Pois é, porque geralmente tem um site da Secretaria Municipal, né, de Saúde. Lá eles devem dar alguma resposta, né? É verdade. Eu vou tentar entrar em contato amanhã com algum pessoal de lá. Ah, beleza. Às vezes você conhece alguém que trabalha lá. Não conheço, mas a gente pode procurar lá, né? Com certeza. Aí então, agora você já tem a 13123 e eu vou baixar a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos e montar uma aula em cima dela, mais especificamente, explicando passo a passo ali como aconteceu, para a gente saber como que isso avançou ou se não avançou. Beleza? Ok. Aí fica assim então, vamos tentar descobrir aí se na Secretaria de Saúde de Volta Redonda tem esse programa ainda. Mas ficamos por aqui. Quaisquer dúvidas, estou à disposição de vocês. Professor, Ok. Pois não? a prova sua é sexta-feira, né? Eu já montei a prova com algumas questões dentro do que a gente discutiu nas aulas, né? E tem um questionário também, que eu já deixei disponível para vocês. Eu vi hoje, é para entregar na sexta também, né? Porque vocês têm que ter 2 notas 5, né? Uma de prova e uma de trabalho. Eu preferi deixar como questionário. Tá, jóia. Porque Já está disponível o questionário? eu acho que não, vamos ver aqui. Eu acho que tá já. Tá, eu acabei de mudar esse trem então agora antes da aula. Aí 8 de setembro. Uma hora hoje. Então já tá Uma hora da disponível. manhã, né? Foi 1h do dia 8. Então Então é a partir de hoje, 1h da manhã. já tem aqui 4 questões, 5 questões para vocês. Cada uma valendo um ponto.
Ok. Mas vale até dia 11, né? Esse questionário, igual a prova, né? Isso, exatamente. Tem esses dias aí para vocês responderem. Deixa eu só mudar aqui que como é um questionário, né? Aí já está mudado. As tentativas permitidas são ilimitadas, então você pode errar, não fique preocupado Isso que com eu ia isso. perguntar. Se pode fazer mais tentativas. Pode, não. Tipo assim, não vai ter duas alternativas certas, é sempre uma certa, só que você vai poder Não, escolher a certa depois. eu falei errado. Pode ter mais de uma tentativa, não Tem, alternativa. tem tentativas ilimitadas para vocês, por ser o questionário. Tá, já. Agora na prova é uma tentativa só. Sim. Beleza? A prova começa a que horas, Antônio? A prova eu coloquei pro dia Que eu acho que eu vou estar de plantão sexta-feira. fitoterapia. Vai ficar do dia 9 ao dia 11 de setembro. Porque como são duas turmas, uma tá marcada dia 9 e outra dia 11, eu deixei do 9 ao 11. Ah, entendi. Tá ótimo. Maravilha. Beleza? Ok. Então dia 9 é daqui a pouco, 1h da manhã. Já vai estar aberta a prova também. Nem vai dar para colocar mais questões aqui. Poxa. Ok. Fica assim então, meus amigos. Uma boa noite para você aí, para vocês. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, um bom descanso. Professor, Oi. você ficou devendo pra gente a prescrição do revitalizante, você falou que toma. Pois é, eu vou pegar a fórmula dele ali. Tá ali, eu tô tomando ele, tá bom demais, tá? Pois é, professor, tem que compartilhar. Eu vou mandar para vocês, eu vou deixar a fórmula dele lá na plataforma, no Moodle. Tá bom. Marapuama, gente, hein? Catuaba, maca. Ovo de pata, paçoca. Nossa. Falou, professor. Boa noite aí pra vocês. Falou. Boa noite, professor. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau.